Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e hoje tá começando mais um episódio. E aí, como é feito o diagnóstico da epilepsia? Será que é algo simples, leva tempo? Bora saber? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Pois é, gente, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como foi o meu diagnóstico. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira conhecer um pouquinho mais. Esse vídeo ele foi baseado no post do Instagram da doutora Crísia. Eu vou deixar aqui embaixo para que vocês possam estar se informando e se inteirando um pouquinho mais sobre epilepsia. Doutora, muito obrigada, não foi à toa que eu trouxe esse assunto aqui para o canal. Então, vamos compreender então como é feito o diagnóstico da epilepsia? Então, gente, antes de trazer para vocês aqui a questão de como é feito o diagnóstico da epilepsia, eu vou trazer também uma reflexão que a própria doutora Crísia traz para gente. O diagnóstico correto leva a um tratamento correto. E a própria doutora diz que para a epilepsia não é diferente. Se você der o diagnóstico precoce de epilepsia àquele paciente, a qualidade de vida dele com certeza será maior do que daquele que não tem um diagnóstico precoce, né? Tá, mas e como que é feito o diagnóstico? Bom, você vai conversar com o seu neurologista e de preferência, agora isso é uma opinião pessoal, tá? Leve alguém muito próximo a você e que já vivenciou as suas crises. Por quê? Porque ele vai questionar para você a sua história clínica. E você tendo alguém para contar cada detalhe das suas crises, quanto tempo durou, como foram, isso tudo vai auxiliar para o seu diagnóstico de epilepsia. E o que o neurologista vai perguntar durante a consulta? Ele deve questionar sobre a sua história médica e realizar um exame físico. A doutora Crícia também aponta o que eu disse agora há pouco, a questão de você poder levar uma testemunha, aquela que já presenciou uma, duas ou várias crises suas, para quê? Para detalhar minuciosamente tudo o que acontece durante as crises. A doutora também deixa como dica, sabe o quê? Se você tiver com alguma testemunha, uma pessoa do lado, se ela puder gravar as suas crises, né? Porque eu tenho uma testemunha que grava as minhas crises, só que eu coloco aqui as minhas, aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui no card a playlist de algumas crises minhas. Por que, gente, é tão importante essa gravação? Porque vai ajudar o neurologista na investigação, certo? Outros pontos que também são investigados pelo neurologista neste momento são: se ocorreu uma aura. Aura? Mas o que é isso? São sintomas que a pessoa que tem epilepsia sente um pouquinho antes de ocorrer a crise ou desligamento. No meu caso, eu sinto uma tristeza enorme, eu sinto uma vontade de chorar, eu não sei explicar da onde vem isso, mas hoje eu já me identifiquei, eu já identifiquei e sei que isso é uma aura minha. Porém, a doutora deu outros exemplos também. O paciente que tem epilepsia, ele pode sentir cheiros diferentes, na verdade ela falou no singular, um cheiro diferente, gosto diferente, vertigem ou zumbido. Quais foram os precipitadores
precipitantes da crise. O neurologista precisa saber disso, porque faz parte, sim, da investigação clínica. No meu caso, e acredito que na maioria das pessoas que têm epilepsia, o que ocasiona muitas das vezes é a privação de sono, ou se você tá muito feliz com alguma coisa, ou se você tá extremamente triste com outra, se você tá muito brabo. Cara, psicológico é tudo para nós, pessoas com epilepsia. Isso tudo eu tô me baseando em sintomas meus, tá? O que a doutora disse, nossa, o que a doutora disse foi quais foram os fatores precipitantes da crise. E aí eu tô dizendo o que eu sinto, pessoa com epilepsia. Outra coisa bem importante também necessária a ser dita é qual idade o paciente tinha quando ocorreu a primeira crise. Isso não pode faltar e nem precisa, porque ele irá te questionar sim. Vocês sabem também algo muito importante que você precisa levar ao seu neurologista ou ao neurologista que você for consultar. Você precisa passar para ele qual é a frequência das suas crises e qual é o intervalo entre uma crise e outra, para ele poder avaliar qual foi o período maior e menor entre uma crise e outra. Tá, Fernanda, mas como é que eu vou saber? Para isso, você precisa ter um diário de crises. O que é isso, né? Eu vou deixar aqui no card para você, se você estiver chegando agora, se você é novo, se você é recém-diagnosticado, para você ficar um pouco mais por dentro. Ano passado, esse diário de crises que eu coloquei ali no card, ele é o meu diário do ano passado. Lá eu registrei todas as vezes que eu tive uma crise e eu coloquei também o motivo. Daí assim, para não ficar, eu tenho uma agenda, tá? Então eu anoto na agenda, então assim, para não ficar procurando de folha em folha, eu anoto no mês o dia que eu tive crise, o motivo pelo qual eu tive crise, que a maioria das vezes é privação de sono, e aí lá no final daquele mês eu escrevo crises no dia tal, 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 tal. Aí eu vou naquele dia que está especificado o motivo da minha crise. Então, assim, basicamente, isso é um diário de crises. E aí ó, doutor, tá aqui. Eu apresento a ele. Não é que seja assim fisicamente, né? Ó, tá aqui. Não. Eu tiro foto e aí apresento para ele. E isso aí, sem dúvida alguma, vai ajudá-lo e muito, principalmente a você que tá iniciando e investigando tudo isso. E aí será avaliada a existência de eventos pré-perinatais, crises no período neonatal, crises febris, qualquer crise não provocada e histórico de crise na família. Nisso me lembra um vídeo que eu já gravei aqui no canal sobre epilepsia e genética. Se você quiser ficar mais por dentro, clica aqui nesse card. Outra coisa também que deve ser investigado é trauma craniano, infecções ou intoxicações prévias. Isso foi o que a doutora trouxe pra gente. E aí ela disse que qualquer coisa você precisa sim procurar agendar uma consulta com o neurologista. Então, já passei o Instagram dela, também tem o meu, se vocês quiserem, se você for de Curitiba. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dele, tá? É o Dr. Luciano de Paola. Ele para mim foi maravilhoso. Ele fez assim uma investigação a fundo, que assim, foi muito mais do que o que a doutora trouxe pra gente, mas isso assim é muito pessoal, são quadros extremamente diferentes. A epilepsia, ela é muito complexa, as pessoas sempre pensam que epilepsia é aquela crise tônico-clônica, a crise convulsiva. E não, né, gente? As minhas não são esse tipo de crise, as minhas crises. As minhas são as crises focais desperceptivas, que eu vou deixar na tela final desse vídeo.
caso você ainda não conheça, certo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o seu like. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal e de ativar o sininho. A gente se vê então na semana que vem. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui. E até lá. Tchau, tchau. Que é a questão... Ixi, do que mesmo?